Eu queria agradecer a todos pela sua telepresença e saudar a todos da nossa comunidade do Fortec. E vamos começar essa discussão interessante, que é uma continuidade da discussão do Dia da Propriedade Intelectual. Nós tivemos que fazer uma alteração na agenda, porque entendemos que era conveniente, naquele momento, atender ao convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e fazermos com eles aquela discussão que foi muito interessante na manhã do dia 26, quarta-feira retrasada, e movemos, então, uma discussão que a gente já tinha planejado, estava quase para anunciar, que era com o nosso colega Newton Frateschi, que já vai conversar conosco. E nós temos aqui várias pessoas que são da comunidade do Fortec no Brasil inteiro. Eu saúdo a todos. Eu gostaria de saudar, em particular, aqui a nossa queridíssima Ana Torcomian, vice-presidente do Fortec. Para quem não me conhece, meu nome é Gesiel Amarante, eu sou o presidente do Fortec, estou o presidente do Fortec nesse momento. A nossa vice, Ana Torcomian, está aqui. A nossa ex-presidente Shirley Coutinho também está aí na audiência, junto com vários outros colegas, e também a nossa equipe técnica aqui, representada pela Lígia e pela Mariane, né, que vão nos acudir, né, e ajudar para que essa discussão tenha o melhor suporte possível. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Está ótimo, Gesiel. Perfeito, muito obrigado. Qualquer coisa, avisem e a gente corrige, tá? Bom, eu vou apresentar aqui o nosso convidado de honra para essa discussão, tá? Então, a discussão de hoje envolve né, uma continuidade da discussão de comemoração do Dia da Propriedade Intelectual, mas com o toque particular, né, com o que nos cabe nesse latifúndio, né, que é a importância do papel das ICTs e, particularmente, obviamente, dos núcleos de inovação tecnológica dentro delas. Tá? Eu vou falar um pouco, fazer um resumo aqui do currículo do nosso convidado, Newton Frateschi. Ele é professor titular do Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas, vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. Ele atuou como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico em 2022 e como líder em Tecnologia da Ciência e Inovação em 2021, ambos em Campinas. Foi diretor executivo da Agência de Inovação Inova Unicamp, de 2017 a 2021. Foi diretor do Instituto de Física, né, da Unicamp, o FGW, entre 2014 e 2017, e vice-diretor do mesmo instituto de 2010 a 2014. Ele foi também diretor do Centro de Semicondutores e Nanotecnologias da Unicamp, de 2005 a 2010, e de 2001 a 2003. Ele atuou como Senior Optoelectronic Device Designer do Grupo Avançado de Tecnologia e Dispositivos Fotônicos da T-Networks Incorporated na Pensilvânia, Estados Unidos. Ele é doutor e mestre em Engenharia Eletrônica pela University of Southampton, não, desculpa, Southern California, tá? Southampton é do outro lado da poça, tá? E bacharel e mestre em Física pelo Instituto de Física Glevatag da Unicamp. Ele também é pesquisador nível 1 do CNPq e coordena o Laboratório Integrado de Fotônica da Unicamp. Tá? E o Laboratório de Pesquisa de Dispositivos do IFGW. É autor e coautor de diversos artigos científicos e patentes, principalmente na área de optoeletrônica e fotônica. Ou seja, um dia desse, quando a gente for fazer uma discussão aí também sobre esses vai-vens na nossa política nacional de semicondutores, o Newton já está pré-convidado, né, Newton? Tá? Então, muito obrigado. Não é todo dia que a gente tem dois físicos aqui na mesa numa discussão sobre a importância de propriedade intelectual, então isso também é muito importante. Eu vou ficar quietinho aqui por enquanto. Nós vamos passar agora a palavra a ti, Newton. Fique à vontade, a plateia é sua. Tá? A gente vê que você tem uma experiência bastante forte nos três polos, né? Da nossa tríplice hélice, nas três hélices, e isso é muito importante
começando essa discussão aqui com essa experiência que você tem, a percepção que você tem ao longo dessa trajetória, e aí a gente abre depois, pessoal, para as discussões, para as perguntas e comentários que a nossa audiência vai colocar aí no chat, tá bom? Muito obrigado e saudações a todos, e fique à vontade, a palavra é sua agora, Nilton. Ô, José, muito obrigado pelas palavras, agradeço muito a oportunidade, Fortec, você, a Ana, os amigos que eu estou vendo aqui, a Shirley, a Beth eu não estou vendo, mas a Shirley eu estou, só tem alguns aqui, a Ana também eu estou vendo, a Lígia, que está todo suporte, né? E agora a Mary, né, também. Então, gente, é um prazer estar aqui. Eu estou até assim, como é que fala? Assim, eu já começo de saída dizendo que eu não sou especialista em propriedade intelectual, mas eu acho que eu já vivi bastante a questão da propriedade intelectual, desde a empresa, na startup que eu trabalhei, onde que muitas vezes a propriedade intelectual, as patentes serviam, na verdade, para engordar o peixinho, agregar valor mais do que realmente inovar, e até na hora de gerenciar, né, esse tipo de ação, tanto no caso da universidade, de uma ICT, que é uma universidade que é uma ICT, como no governo. Empresas públicas que às vezes querem fomentar esse tipo de coisa, mas não sabem como lidar com essa questão. Então, o que eu fiz uma apresentação, né, então, que eu quero deixar assim, sem entrar em nenhum detalhe, nenhuma tecnicalidade, mas eu acho que pela minha experiência, desde que quando comecei realmente nessa parte de gestão, assim, de me tocar do que era, né, um núcleo de inovação tecnológica, as coisas que parecem, né, que a gente ouve muito, que a gente às vezes se repete muito, e para ter a contextualização da forma que eu acredito melhor. De novo, talvez eu saia um pouco do tema, eu peço para vocês me puxarem de volta. Também eu quero dizer que muitas dessas coisas, para muitos de vocês, eu tenho certeza que já é claro, já é óbvio, mas da minha experiência, eu tenho visto, e às vezes até mais fora da nossa comunidade, né, das pessoas que trabalham com inovação nas ICTs ou que estão ligados de alguma forma aos núcleos de inovação tecnológica, que não ouve muito esse discurso fora e não, às vezes não tem argumentação, né, para às vezes contrapor, e aí fica um pouco complexo para a gente ouvir sempre algum tipo de afirmação que não parece ser tão correta. Eles parecem corretos, mas não são tão corretos. Então, eu vou colocar uma apresentação aqui, eu vou compartilhar minha tela, que me ajuda a ser menos prolixo. Então, eu vou colocar aqui e peço que vocês me interrompam a qualquer momento. Isso aconteceu comigo, na meia hora da palestra, eu descobri que eu tinha caído. Então, por favor, me avise de algum jeito se eu sair daqui da tela, tá bom? Eu estou aqui ainda. Então, vamos lá. É essa aqui. Só pergunto para vocês se a tela está correta. Está aparecendo a tela? Já está aparecendo, então, tá. Direitinho. Obrigado. Então, primeiro, de novo, eu não fiz um trabalho que seria uma tese, entendeu? Com toda aquela questão acadêmica e sequência de como falar, mas alguns pontos que eu acho importantes, e alguns de vocês eu vou chover no molhado, eu tenho certeza, né? Então, a primeira questão que me chama a atenção, né? Deixa eu passar aqui a tela. Alguns insights sobre o tema, né, que eu gostaria de comentar. Todo mundo deve lembrar das coisas que a gente tem ouvido, e eu já ouço isso há muitos anos, vou dizer talvez mais de 15 anos, aquela discussão do famoso gráfico, né? Que eu falo assim, que ele acaba levando as pessoas a proporem empurrar a corda. Aí eu digo empurrar a corda, fisicamente você empurra a corda não dá em nada, que sempre se mostra, e esse assunto voltou muito à tona, de uma forma diferente recentemente, né? Então você tem os anos. Então, se comparava muito o sucesso da Coreia na década de 70, até os anos recentes, o número de publicações, né?
comparava com o Brasil e Coreia, e eles tinham um aumento parecido, é um gráfico, isso aqui eu desenhei, né? E depois mostrava as patentes. Olha o que aconteceu Coreia e Brasil. Então, ao ver isso, se percebeu que tinha um problema, de fato tem, mas a conclusão às vezes era precipitada, em alguns pontos foi acertada, né, que realmente falta patente no Brasil, assim, por várias razões. Eu não vou entrar no processo aqui da discussão toda, inclusive patentes residentes, ou patentes pelo INPI, ou patentes internacionais, os custos, o tempo para entregar a patente, tudo isso, né? E a ideia era de incentivar a patente. E está certo, de dar formação, né? Começou a se dar treinamento, capacitação para as pessoas saberem como proteger a questão da propriedade intelectual, que mais lá para frente eu vou mostrar quão importante que é isso, né? Mas não basta aumentar o número delas para o desenvolvimento. Isso que eu falo que empurra a corda. Então, a força que tem a patente naquele momento, do ponto de vista de um ICT, que era a coisa mais tangível que você pode fazer, se capacitar nesta área, foi muito bom, tem sido muito bom. Mas, na verdade, ela não é um driver de inovação, né? Ela, na verdade, é uma consequência, um indicador de maturidade. Lógico, você começa e ela em si não é inovação, mas ela pode ser um indicador que está tendo inovação. E é aqui que é a questão da gente dar esse próximo passo de maturidade. Então, não basta fazer patente. Não foi a patente que alavancou a Coreia. Mas como é que a ICT, então, pode usar a propriedade intelectual de forma geral, para não falar só patente, para realmente ter esse impacto? E é essa discussão que eu queria colocar, porque eu acho que tem dois pontos principais, na minha opinião, que formam um grande gargalo nesse processo. Um outro ponto que a gente tem ouvido agora, mais frequentemente, recentemente, isso eu já ouvi 500 vezes de formas distintas, de secretários, de ministros, de tudo, que é: o Brasil está nas primeiras posições em publicação de papers, mas está bem abaixo do Global Innovation Index, que implicitamente parece uma crítica aos papers, e que a gente tem que deixar muito claro que o papel do paper, né, e eu vou deixar um pouco lá mais a pesquisa básica ou aplicada, ou multidisciplinar ou não, na academia, pelo menos, ela tem um papel de ferramenta na formação, e não é o fim em si, porque o fim na academia, na verdade, são os talentos que a gente está produzindo. Então, mas vem com um certo tom de... E as pessoas nunca olham o que o Global Innovation Index fala, né? Por exemplo, isso aqui já é antigo, né? Isso aqui é logo no começo, isso é 2016. Isso não... Olha só, era a Suíça tem sido em primeiro lugar, mas o que se olha, de fato, nesse índice, né? Não é número de patentes, né? Certamente não é, mas os pontos fracos, aqui você vê em cinza a média dos países que eles estão olhando, né? E em vermelho o Brasil. Aí você começa a olhar e fala assim: espera um pouquinho, onde é que nós estamos ruins nesse índice, né? Olha, políticas, né, governamentais, burocracia, taxas, né? Quer dizer, o famoso dificuldade, custo Brasil. Depois tem transferência de tecnologia, realmente é um deles, né? Como se mede isso exatamente, não é muito claro, tem que entrar com mais detalhes ali. Mas me chamou muita atenção que o pior ponto que nós temos aqui, além de políticas governamentais, é a educação e empreendedorismo na educação, na fase de escolar, na fase de aprender, inclusive na universidade. Quer dizer, falta essa política, e dentro dessa política de empreendedorismo está a educação na área de propriedade intelectual também. E aqui está muito claro uma coisa que as ICTs têm que fazer. E é aí que eu começo a ver o problema da separação, da capacitação, que eu entendo a necessidade. Do treinamento em propriedade intelectual começa a se desacoplar do resto do treinamento de inovação e de empreendedorismo. Mas atacar esse problema não é simplesmente, talvez, dar um prêmio para as patentes, mas ele é muito mais profundo. Então, não é só a questão de patentes pura e simplesmente, né? Então, e outra coisa que me chama a atenção também, que é outro ponto importante, que às vezes a gente não vê, né? Se eu olhar aqui, isso aqui é antigo, mas isso não tem mudado, não. Aliás, o que mudou é que Campina Grande, eu acho que passou Unicamp, passou o FMG, em número de patentes depositadas, né? Mas, nessa época, a conclusão, né, que a gente, pelo menos na Unicamp, que a gente tinha tomado naquela época, era falar assim: olha, nosso papel aqui não é ficar ganhando esse prêmio, que a gente faz com a bandeira, que é muito bom, mas tentar fazer alguma coisa com essas patentes. E essa coisa que eu estou tentando dizer aqui.
E me chamava a atenção, de toda forma, também, que a primeira empresa, né, residente do Brasil que apareceu na lista apareceu em 10º lugar. E das 10 organizações, 9 eram universidades públicas. Por quê? É o treinamento, é o resultado desse esforço de treinar as pessoas a transformar parte do conhecimento em patente, que foi fundamental. E tenho certeza que grande parte disso surgiu junto com o Fortec, surgiu com a contribuição de tanta gente, né? Então, claramente, isso foi bem feito. Quando você olha os Estados Unidos, eu estou olhando aqui várias empresas, nem todas são, elas podem ter residências, elas têm headquarter lá e depositam patentes lá, mas vocês notam que a primeira universidade que aparece nos Estados Unidos, no Patent Office dos Estados Unidos, está em 71º, isso em 2016, tenho certeza que não mudou muito, que é a University of California, acho que o sistema inteiro de Califórnia, de lá. Então, eles têm patentes mesmo, né? E se você olhar aqui, né, das universidades, olhando, comparando de 69 a 2012, portfólios de, você vê, na Universidade da Califórnia, de 7.500 patentes concedidas, né? Aí tem essa questão, se eu pegar, por exemplo, o portfólio da Unicamp, que hoje é em torno, vamos dizer, aí, de uns 1.200, e deve ser uma das que tem um portfólio maior, de pedidos, né? Não, hoje tem essa questão toda, mas a gente nota que isso eu acho que é razoavelmente comparável, dá para você colocar no mesmo gráfico. O que não dá para colocar no mesmo gráfico é a quantidade de empresa que está depositando patente aqui, né? E aí, como é que a ICT pode tratar desse problema? Estou falando de coisa mais geral, né? E aí temos um problema aqui, né? Que o investimento público em ciência e tecnologia é 0,5% do PIB. A média da OCDE, que não é uma média de Coreia, entendeu? É uma média abaixo de Coreia, bem abaixo. Investimento privado, mas tá bom, o investimento privado é 0,5% também, que é 1/3. Quer dizer, a gente precisa aumentar 3 vezes o investimento privado em ciência e tecnologia para chegar nesse ponto. Então, a gente nota que falta cultura de inovação no setor privado também. E as pessoas que a gente está formando, que vão trabalhar no setor privado, têm que ter essa formação para transformar. Porque o que acontece? As empresas mais estrangeiras, muito grandes, é muita lei de incentivo fiscal, em que elas investem, elas buscam, mas a inovação, de fato, tudo isso aqui é generalização, é muito feita no quartel-general delas, mas não aqui. Como é que a ICT pode ajudar naquilo ali? Grande e média empresa no Brasil já busca muito mais, busca de subsídios, muito menos essa ação pela questão de custo, e sempre fica na questão do custo do Brasil. As pequenas lutam para sobreviver. Então, a grande esperança de criar uma rede que necessariamente precisa disso são as startups. E para elas poderem sobreviver, principalmente se elas estão juntos com tecnologias da universidade ou das ICTs, e elas têm que estar, porque é muito difícil alavancar sozinho, principalmente hoje, quando eu penso muito nas hard techs, que precisam de um investimento muito grande para trabalhar, elas são a esperança, né? São a esperança, na minha opinião. Bom, então, algumas conclusões que eu queria falar sobre esse primeiro ponto aqui, né? A cultura da inovação, empreendedorismo e a educação nessa área formam um grande gargalo. Não é a patente em si, mas patente é importante e é a consequência da maturidade de inovação. Então, a gente tem que ver já onde que ela entra, como é que a gente pode fomentar esse tipo de coisa, não é? Estamos preparados para discutir a questão de propriedade intelectual, nós estamos preparados, nós temos gente extremamente capacitada. Hoje nós temos muito mais escritórios que podem ajudar nisso também, né? Mas onde que está realmente mais o problema antes da patente, né? E aí a questão também, posso chover numa olhada aqui, da questão da pesquisa ao negócio na universidade, entra a PI. Eu estou falando da universidade, que eu vou mostrar para vocês onde que eu acho que o ICT, que não é a universidade, aliás, esse é um problema que eu também vejo, quando você tem um centro de tecnologia que ele acaba copiando, em algumas formas, os moldes da universidade. E nesse processo, acaba também se tornando um repositório, que eu digo assim, de respostas procurando perguntas. Então, é muito importante tomar um cuidado sobre isso. Então, deixa eu comentar aqui. Isso aqui é muito importante deixar, porque eu vi muito problema entre a interação. Para você ter a transferência de conhecimento, é de saber, para a academia, a missão dela é potenciar, alavancar talentos. O tempo para isso é o tempo de formação desses talentos. E P&D é uma ferramenta para a formação. Ela não é um fim em si. É isso que eu estou tentando falar. Na empresa, o desenvolvimento de produto, serviço, é para retorno aos investidores. Eu estou sendo um pouco, parece mercenário, mas não é. No fundo, investidores ou quem está apostando naquela empresa, seja ela pública ou privada. O tempo é do mercado, não adianta você fazer uma coisa que não vai ser vendida. E o P&D é para o produto.
entendeu? Ele, a finalização, a produção, tem uma desconexão aqui que tem que ser tratada. E a questão de propriedade intelectual permeia isso claramente. Porque onde que entra aqui? Você está formando talento, tem uma dificuldade. A ICT é uma das primeiras coisas. Tem que estar preparada, né, para fazer a propriedade intelectual, mas garantir também a formação do talento, né? E isso existe. Algumas ICTs já têm isso muito bem desenvolvido na sua política de inovação. Garantir que a tese possa ser feita de forma com sigilo, com as pessoas assinando NDE, NDA. Então, as ICTs têm que ter todo esse formato de fazer as coisas, porque o que tende a acontecer é que muita tecnologia acaba sendo barrada neste momento em que nós confundimos os tempos das duas demandas. E uma vez que você acabou inviabilizando uma patente, já nesse primeiro processo aqui, você perdeu essa oportunidade, vamos supor, de transferência de conhecimento. E, do ponto de vista das universidades, é interessante de ver que muitas dessas novas empresas, ou mesmo tecnologia, elas nascem muito próximas à pesquisa, né? E nascem também em instituições de ciência e tecnologia, que incluem universidades de forma geral. E ela inicia com recursos de pesquisa. E recursos de pesquisa no Brasil, eu devo dizer, público, nós não estamos tão mal. Às vezes eu posso, talvez, estar com uma visão um pouco do Estado de São Paulo, que é um pouco mais, hoje em dia, mais favorecido nesse sentido, mas eu acho que não está tanto aqui o gargalo, né? E ela pode nascer de interação com a empresa, né? Isso é um pouco mais, não é tão comum. Mas, em geral, um ambiente de pouca cultura de empreendedorismo e inovação. E é essa hora que a gente começa a ver que não adianta só a propriedade intelectual, porque se a propriedade intelectual entra num ambiente que não é de empreendedorismo e de inovação dentro da universidade, a patente em si acabou se tornando um elemento de contabilização do currículo Lattes, que é uma coisa que nós temos que... Não que não tenha que ser, mas ela tem que ter uma outra razão de ser, que é esse que é o ponto que a ICT tem que cuidar muito, né? Então, de novo, pesquisa, você tem produção acadêmica, formação de talentos, avanço do conhecimento, às vezes tem depósito de patente, a gente vê isso, né? Mas ela tem que se tornar um repositório de respostas buscando perguntas, porque ela parte da formação e é como ferramenta. E TRL, dentro da academia, dentro das universidades, em geral, ele é baixo. Os centros tecnológicos não deveria ser. E há financiamento, em princípio. Já na inovação, o foco é no problema a ser resolvido, e isso não fica tão claro. O foco é no mercado, o foco é na tecnologia como solução. E a PI, desenvolvimento tecnológico, voltado para o modelo de negócio. E não pela tecnologia só. Esse que é o ponto que as ICTs têm que pensar muito, elas, sem considerar o desenvolvimento tecnológico, a estratégia que você tem para aquela tecnologia, proteger a tecnologia só, não é eficiente. Em geral, não dá em muito sucesso. E parte da pergunta para o desenvolvimento de respostas. Aqui nós partimos da pergunta e não da resposta. E precisa de um TRL maior que 8, vamos dizer assim, né? Porque é muito difícil a gente conseguir fazer esse casamento. Então, além daquele casamento fundamental que eu falei ali atrás, tem essa questão. E aqui a busca de financiamento para o negócio, que não é tão claro e não tão fácil, principalmente se ela parte da academia, né? Então, como é que a gente muda esse mindset, o ambiente de pesquisa, para poder considerar a API dentro desse contexto de inovação, né? Primeiro, a gente tem isso muito claro, de novo, invenção, inovação, patente, sozinha não é inovação. Lógico, eu espero que você está trabalhando com uma coisa que é desejável, aquela velha história, que ela é factível e que ela é viável, né? A gente sempre fala, a interseção entre os três é uma possível inovação, não é inovação em si. Mas onde que a gente está no mindset ou na forma de pensar da academia? Isso é factível. Mostrei que tal coisa é possível fazer, tal, não sei o quê. Geralmente nas ICTs, o desejável, que é o lado de cá aqui, ele está naquela introdução do paper. Se você olhar nos papers, a maior parte deles, essa é a parte mais assim, né? Você tem que justificar, mas você fica mais, eu demonstrei tal coisa, fiz tal coisa, mas não se olha muito por que ele é desejável. E depois, a questão da viabilidade, que é uma questão, ou seja, para quem que é desejável, tem que pensar, mas a viabilidade, ele exige uma equipe multidisciplinar de suporte externo, e muitas vezes aqui, eu acredito que deveria ter uma parceria das ICTs, tanto do ponto de vista do desenvolvimento, para você poder alavancar o TRL,
a partir de contato com centros de pesquisa mesmo, centros de desenvolvimento, quero dizer, ICTs puras desta área, entendeu? E uma junto com a outra pode preparar essa tecnologia de uma forma mais palatável para se tornar produto. E aqui entra um problema de novo. Possivelmente, você tem que ter nas ICTs uma forma da propriedade intelectual ser tratada nessas relações tripartites que você tem. Academia, com TRL baixo, um centro de pesquisa que pode alavancar o TRL e, eventualmente, uma empresa. Você faz em partes, você pré-prepara para, eventualmente, poder fazer toda a questão da negociação, a questão da titularidade, né? E isso tem que ser bem pensado e tem que estar dentro da política de inovação, para aumentar a efetividade da transferência de conhecimento, que é, de fato, a intenção, que é, de fato, o que a gente acredita que alavanca o desenvolvimento, né? E eu acho muito importante, eu estou passando aqui, eu gosto muito de olhar o Lean Canvas, né? E eu noto, dentro do Lean Canvas, a gente tem várias perguntas aqui, né? Eu elenquei a forma que eu acho que são as perguntas em ordem de importância com os números aqui. Então, tá 1, 2, 3, aí por diante, né? A gente, na academia, e às vezes, lamento, em mesmo centros de tecnologia, nós estamos aqui, ó, nós temos uma solução. Fiz tal coisa, aí você faz a patente para garantir que aquela coisa é nesse momento que eu estou dizendo que a ICT tem que estar capacitada para fazer o 1, o 2 e o 3 aqui, que é para quem? Não tem ninguém aqui. Para quem que você está resolvendo esse problema? Quem que é o mercado? Eu posso pensar mercadologicamente, mas eu posso pensar também do problema que você está resolvendo e como. Quem que seria o teu mercado, né? Para aquela coisa. Porque se eu souber isso aqui, eu posso mudar minha patente. Os claims que você vai fazer, a maneira que você vai tratar, ela muda em função de como que você vai querer usar isso. E eu garanto, dependendo da forma de proteção que você coloca, se a ideia era de criar, por exemplo, uma empresa, você pode inviabilizar, porque você não vai conseguir investidor, porque ela acaba ficando precária. Então, esta formação mais holística, em que a área de propriedade intelectual olha de uma forma bastante holística a questão de transferência de conhecimento, é fundamental. Porque aqui, na verdade, o problema pode ser motivação eu mesmo, eu estou curioso com essa coisa, mas a gente não tem isso tão claro. Então, esse mindset tem que ser mudado, né? Bom, e aí, pensar em pesquisa em termos de modelo de negócio alavanca o potencial de transferência de conhecimento e traz demandas específicas para a propriedade intelectual, que devem ser tratadas pelo NIT. Eu não vejo isso tão difundido. Primeiro, porque os NITs, às vezes, não têm uma estrutura tão grande. Segundo, que tende-se a castelar, né? Ou seja, o NIT tem a área de propriedade intelectual, tem a área de... Então, quando você cria um grupo, uma agência trabalhando junto, você tende a ter esta demanda. Tenha todas as tecnicalidades da propriedade intelectual, e ela é fundamental. Mas, se ela não levar em conta o que você quer fazer com ela, é cometer que vocês no começo. Na empresa, algumas das patentes que eram depositadas, de fato, eram para engordar o peixe, entendeu? E, muitas vezes, às vezes, na estratégia de propriedade intelectual, às vezes, o know-how é mais eficiente. Então, isso tem que ser pensado. Bom, e eu gosto muito agora, da construção do ecossistema, né? Para a gente ter certeza, eu gosto de falar do suporte da API nessa área aqui, né? E eu já passei esse slide, isso era do tempo da Inova, logo no começo, quando eu comecei a entender, né? Porque a discussão a nossa missão são os talentos. Como é que acontece tudo isso, né? Você imagina que os talentos vão trabalhar na empresa pública ou privada. Ali, então, você vai fazer pesquisa e desenvolvimento. Muito importante que as pessoas que estão fazendo pesquisa e desenvolvimento, se tem a cultura da inovação nas instituições, elas sabem como é que conversa com a universidade. Esse é um outro problema. Então, naturalmente, aqui nesse processo, você acaba criando produto e serviço, você fecha esse primeiro ciclo linear, que eu vou pensar assim, né? E a pergunta que se fazia, mas como é que você garante que esses talentos aqui estão preparados para isso, né? Então, é isso que eu falo, a ferramenta, é a pesquisa. Na academia, em particular, a tendência, a gente tenta preparar os talentos hoje, ainda no Brasil, está melhorando, mas muito para ser um professor universitário também, e aí fica meio complicado, né? Porque nós temos que
tratá-los para que eles possam fazer essa parte da tríplice hélice realmente funcionando, né? E o que acontece na universidade é que, uma vez que você usa pesquisa de qualidade, multidisciplinar e tudo mais, naturalmente aparecem tecnologias. E essa tecnologia que não é um terreno baldio, tá certo? Sem documentação. E é aqui que a propriedade intelectual tem que olhar. Esse olhar aqui é para garantir, então, as diversas saídas que você pode ter. Quais saídas? Realmente uma parceria, um licenciamento daquela propriedade intelectual, quando você discutir e descobrir que olha, essa tecnologia, o modelo de negócio, a forma que a gente está pensando para ela é inovação aberta. Aí tem uma outra questão que eu vou falar um pouco mais adiante. Não adianta fazer uma vitrine de tecnologias esperando que as pessoas vão passar lá. Tem um trabalho profissional de marketing, de branding, de mostrar, de convencimento de que aquilo que você tem ali, isso aqui tem que ser profissional, gente. Não é, entendeu? Não é fazendo um site bonito, é bem para você poder mostrar que você pode desenvolver. E muitas vezes você tem que ser capaz de fazer o contrário, da demanda sem querer forçar a pesquisa. Às vezes ela pode fazer isso em alguns trechos, mas você tem uma forma de tratar isso e tratar a questão da propriedade intelectual. Do outro lado, a gente vê que dentro da universidade, hoje eu vejo isso claramente nos últimos anos, há um desejo muito grande de se criar novas empresas. Coloquei startup aqui, mas os alunos querendo criar as próprias empresas, e eles não têm essa formação básica. Aí volta naquela questão do Global Innovation Index, né? Aqui também, porque se você vai criar uma empresa, o tratamento que você vai dar da propriedade intelectual possivelmente é muito diferente daquele para a inovação aberta do licenciamento. Então, se você não sabe para que você vai usar, simplesmente a tecnologia lá para, sei lá, um dia, daqui a 10 anos, você poder fazer isso, fica complicado. Eu entendo que isso, de um certo momento, por causa do tempo de estabelecer a patente, o tempo de ter a patente concedida, e pelos custos e tudo isso, muitas vezes ficava meio aberto, não sei o que eu vou fazer, mas para startups, principalmente de hardware, eu garanto para vocês, dependendo da proteção que você fizer, você perdeu a empresa. Em biotech, por exemplo, hoje a gente já teve discussões aqui várias vezes, às vezes nem vale a pena, porque o custo é tão alto, o tempo de desenvolvimento é tão alto, se você não tiver investimento, não vai resultar. Então, a ICT tem que estar preparada para isso, né? Eventualmente, essas startups também podem fazer parcerias com a própria, dentro da universidade, com a universidade e com as empresas. Então, ela fazendo inovação aberta com propriedade intelectual da universidade. Como é que a gente trata isso? Como é que a política de inovação trata esse problema, né? E aí entra aqui onde entra o núcleo de inovação tecnológica. Ele tem que fazer essa prospecção dessas pesquisas, ele tem que trazer com a cultura de inovação, tentar entender se aquela tecnologia, qual é o tipo de propriedade intelectual que você tem que ter. E uma vez que você tem isso resolvido, né, você vai lá e faz a proteção correta, tanto para abrir uma empresa ou para fazer uma parceria, porque sem esse documento é como se você estivesse tentando vender um terreno sem documento, certo? E a parte de suporte ao empreendedorismo, eu acho que essa é uma outra questão. As facilities que a gente tem nas universidades é quase impossível você dar, principalmente para as startups de hardware. Você deve financiar as startups para elas bancarem parte dos funcionamentos desse laboratório multiusuários. Mas, ao fazer isso, tem que estar muito claro o que é serviço de fato e o que é desenvolvimento. E a propriedade intelectual tem que ser muito bem pensada nesse sentido, para você poder garantir a segurança, né, tanto para a startup como para a própria universidade e para poder potencializar o uso dessas facilidades. Sem propriedade intelectual, isso fica meio vago, não é? Sem ter isso bem claramente definido. Bom, obviamente, né, na inovação aberta das startups, o núcleo de inovação tecnológica. Já os centros tecnológicos, hoje eu estou bastante convencido, o ICT, quando ele é um instituto tecnológico, ele tem um papel fundamental aqui, porque ele pode entrar, basicamente, como fazendo uma ponte e aumentando o TRL. E aqui é mais um desafio para a propriedade intelectual que a gente tem que pensar. Como tratar esse problema, né? E o mesmo acaba acontecendo com o uso que eu acabei de falar, desses multi-user facility. Hoje, as startups de hardware, essas hard techs, há 3 modelos no mundo, mas em todos eles implica em usar estruturas compartilhadas. Como é que a gente trata a propriedade intelectual nisso? Eu acho que as ICTs vão ter que estar preparadas para isso, né? Bom, então, seguindo, eu não quero... Vamos ver aqui.
que eu gosto de falar muito é essa análise integrada da tecnologia. Eu acho que essa é a principal mensagem. Você tem, às vezes, no Nietzsche, ela vem como uma comunicação de invenção para a propriedade intelectual. Eu vou tratar isso aqui não simplesmente como um escritório de patente, que vai olhar se é patenteável ou se não é. Isso faz parte, né? Anterioridade, tudo isso faz parte, mas eu tenho que olhar pensando. Eu poderia ter uma entrada de novas empresas que querem participar do meu processo dentro da universidade. Tem que criar um canal para isso. Tem que criar um canal para parcerias, para inovação aberta, externo e interno. E esse ciclo tem que ser todo trabalhado. Quem fez esse gráfico aqui, eu quero chamar a atenção, foi a Raquel Barbosa, né? Que era diretora de propriedade intelectual da Inova, né? Muito, assim, achei ela fantástica. E essa forma de mostrar é esse tratamento holístico. E aí, tudo isso permeado, né? Uma vez que você tem algo assim, você tem um portfólio robusto de PI. É isso que tem que fazer, porque você já sabe para que você quer usar. Você está numa avança fronteira de conhecimento e você tem a possibilidade de realmente fazer inovação aberta de uma forma mais robusta e pode criar mais empresas. Cada saída que tem aqui, ou ela ou é simplesmente um portfólio, ou são transferências de conhecimento, ou realmente as empresas. Mas olhado aqui e com um trabalho profissional de marketing. Não dá para cortar quina nisso. Então, os nichos têm que estar estruturados com isso. Então, para mim, o que a ICT deve fazer com a propriedade intelectual? É uma ação conjunta com a área de transferência de conhecimento, com o empreendedorismo, tudo permeado por uma área profissional de comunicação e marketing. Sem tudo isso, é muito difícil. Eu lembro na Inova, que a gente estava num prédio antigo, antes de mudar para a nova sede, que a gente não podia mais pôr patente nenhuma lá naqueles armários, que o pessoal falou que a estrutura não estava aguentando mais o peso. Então, não adianta esse peso, né? Aí o problema é o seguinte: as novas tecnologias, a gente tem que ter um processo que, mais que proteger a tecnologia, ela deve pensar na melhor estratégia de atuação. Vai ser para inovação aberta? Vai ser para parceria, para aumento de TRL, que eu comentei? Ou vai ser para multiuso? Vai ser para criação de spin-off? Qual é a estratégia? A partir daí está capacitado para dizer que tratamento que eu vou dar para a sua propriedade intelectual. Para o passivo que você já tem, isso a gente tinha começado lá na Inova, é criar um programa de olhar o seu passivo e fazer a mesma análise. E eu garanto para vocês que, em alguns casos, talvez valha a pena desistir daquela patente. Entendeu? Às vezes vale a pena, porque ficar mantendo... É que nem se manter um terreno num condomínio fechado que nunca vai desenvolver. Só tem custo. Entendeu? E aí, uma próxima coisa é evitar achar que uma vitrine tecnológica, sem busca proativa, sem análise de mercado, sem marketing profissional, vai resolver o problema. É fundamental trazer pessoas de mercado, de marketing e comunicação para o NIT. Eu entendo, gente, a dificuldade. Às vezes a gente não mostra o NIT, às vezes é uma pessoa. Eu estou tentando mostrar onde eu acho que pode ser melhorado, entendeu? E eu acho que a cultura de inovação é fundamental. Só que nunca, não é só cultura. Eu já vi muitas palestras que era só sobre propriedade intelectual. Eu acho que ela sempre tem que vir. A menos que seja uma palestra muito técnica, tem que vir com o resto, que é dentro das ICTs, né? Então, já seguindo para concluir alguns dos pontos, né, eu acho que a gente tem que promover a cultura da inovação e empreendedorismo junto com a propriedade intelectual. Mesmo dentro do ambiente de PI, criar cursos e eventos de inovação. Às vezes pode exigir parcerias com empresas, né? Tem que treinar o pesquisador a pensar na invenção como base de inovação, né? Eu tenho exemplos aqui, a Fundação Fórum Campinas Inovadora tem um programa que chama Transforma Sua Pesquisa em Negócio, que é bem isso. Às vezes ajuda até a pesquisa a ficar melhor. Eu falo para o pessoal, faz um canvas da sua pesquisa que você vai ver que vai melhorar. O outro lado, a Unicamp tem também o desafio Unicamp, que foi pensado para criar novas empresas, tudo, mas no final o que ela mais fez foi treinar as pessoas no modelo de negócio, mais do que expor para uma eventual inovação aberta, né? E aí, valorizar academicamente as atividades de inovação no ICT. Esse é outro ponto, né? Mas aqui já é um problema mais de política de inovação de cada área, né? Por fim, na área de P&D, licenciamento, né? Eu não vou falar em todos os pontos, mas aqui eu acho que isso aqui, ó, em geral, tecnologias com TRL baixo. Isso é comum, né? Então, o PI deve estar estruturado para 3 casos: o licenciamento exclusivo, bem estabelecido. Tem que buscar atração de investimento para spin-off, então criar uma API que garanta isso, e parceria com outras ICTs para alavancar esse TRL, né? E tem um detalhe também que a gente ainda enfrenta, e eu tenho certeza que algumas ICTs mais, outras menos, é o vencer o desconhecimento dos limites autorais de titularidade da comunidade interna. Isso na universidade em particular.
porque tem um conflito entre a liberdade acadêmica e parceiros em PI que não fica muito claro, né? Quem é quem. Isso eu acho que ainda falta educação, né? E da questão da inovação aberta, gente, PI é fundamental se trabalhado junto às necessidades de um modelo de negócio estabelecido. Tem uma necessidade de criar espaços de incubação, aceleração e treinamento para suporte em PI e contato com investidores e agências de fomento. Isso é fundamental. Tem que ter uma estrutura de marketing, branding, análise mercadológica, com um sólido portfólio de PI. É muito difícil, sem isso, para que a gente eficientemente possa fazer essa mudança, né? E bem breve, né, para concluir, eu falei, eu não estou entrando em detalhe nada, mas aqui eu estou pronto para responder, né? Não vou também chover uma olhada. As 4 bases de startup, a gente, né, ideação, operação, tração, scale-up, geralmente, não é nem mais startups, mas a gente está, o conhecimento que a gente está tentando fazer algo para chegar lá no primeiro, quase que no primeiro MVP, nós estamos em ideação, geralmente, né? Dentro desse contexto, a cultura de inovação é o primeiro elemento que vai colocar as coisas na esteira. Se não tiver, nós não chegamos nem na ideação, né? E a gente sabe, né, as fases de investimento, não vou ler tudo isso, mas esses 2 primeiros aqui, pré-semente, essa parte aqui inicial, é muito drástica, porque ela é a mais arriscada. E o que a gente vê aqui, não quero também discutir muito sobre isso, mas vocês notam aqui nesse gráfico, é um funil, 1.066 empresas que foram investidas. Você vê que aquelas, para chegar na série A, só 26%, mas depois que você chegou ali, 36% delas conseguem, 34%, 48%, 47%, aumenta a chance, né? No entanto, no final, é 0,8% da que entraram no processo que saem, né, com alguma coisa. Então, você nota que aquele capital semente inicial é fundamental, né? E para ter aquele capital inicial fundamental inicial, você tem que ter um sólido programa de IPI que garanta a segurança do investidor. Eu vi investidores da Universidade da Flórida dizendo uma das coisas que eles mais olham é quão sólida está a patente para que eles entrem numa empresa, principalmente nessas áreas mais hard, entendeu? E a gente sabe, né, que no caso das empresas que estão nascendo da universidade, no começo é o mesmo fomento lá no comecinho, né? É o mesmo da pesquisa, depois acaba criando, aqui a política de inovação é muito importante, você vai criar empresas, o professor pode criar empresas, você não pode, isso tem que ser bem tratado, eu estou fugindo um pouco de IPI, né? Depois você pode entrar, formar uma empresa, você pode se separar. E quando você entra na fase adulta, que seria o começo de seed investment, nós não temos. Então, eu vejo, então, 2 gargalos claros de que IPI é fundamental. Um é a cultura do empreendedorismo. Uma PI que não pensa na cultura como um todo não permite alavancar isso aqui para virar realmente um conhecimento que possa ser transferido em qualquer forma que vocês podem imaginar. Então, tem que ter esse treinamento. E a segunda coisa que foge um pouco do nosso tema, temos que ter mecanismos de investimento anjo nesse começo para poder realmente alavancar a transferência de forma um pouco mais forte, nessa área de empreendedorismo. Então, concluindo, tem que ter uma mudança de mindset de pesquisa para inovação, isso é crucial. Invenção ou patente não formam diretamente a inovação, isso tem que ficar claro, e isso aqui não diminui de forma alguma todos os esforços de patente. Eu estou querendo agregar. As ECT devem tratar a estratégia de IPI sempre vinculando a estratégia para a tecnologia, pensando ou em modelo de negócio para spin-off, ou inovação aberta, ou parceria com outras ECTs, para alavancar a TRL, ou outros que você pode imaginar, mas tem que ter essa estratégia antes de pensar os claims, o que você vai defender. Os principais gargalos que eu vejo hoje estão, para a gente chegar nesse ponto, é a cultura de inovação e empreendedorismo, que afeta todas as áreas da transferência de conhecimento e, portanto, deveria estar atrelado ao PI, a propriedade intelectual. A proteção correta só ocorre com a análise da estratégia do negócio. Viabiliza investimento. O contrário é verdadeiro. O PI equivocada pode viabilizar um investimento. E a gente vê isso acontecer. Então, é importante entender, agora isso aqui foge também um pouco, claramente a visão de cada parceiro. É aquela desconexão que eu falei, aquele, para o Gesil, físico aqui, descasamento de impedância, tá certo? Entre a missão, como é que você trata isso bem tratado, sabendo as expectativas, a frustração das expectativas, às vezes é um problema sério. E financiamento inicial é grande desafio e investimento. Capital semente disponível na ECT seria crucial, isso eu sempre falo. Mas, mais do que isso, de novo, a PI tem que pensar nisso, tem que ver os exemplos de que tipo de coisas os investidores querem que tenha na patente
para que eles realmente decidam investir em coisas que são de tanto risco. Então, eu espero que eu tenha contribuído de uma forma geral sobre isso. Eu agradeço muito essa oportunidade mais uma vez. Como eu disse, eu não entrei, eu acho que houve várias palestras falando especificamente de propriedade intelectual, das tecnicalidades e tudo mais. Eu quis falar de uma forma mais geral como eu enxergo esse problema, que, para mim, a missão principal é o desenvolvimento, o impacto socioeconômico a partir das ICTs, a transferência de conhecimento e onde que entra a API. Então, é isso. Eu paro por aqui. Espero que eu não tenha tomado... Acho que, não sei se eu falei demais, eu tenho que falar bem devagar. O Gisele falou para eu falar devagar, que eu tendo a falar rápido, mas é isso, tá bom, gente? Obrigado. Viu? Perfeito, tá, excelente, excelente, Parece que eu Milton. partilho. Tocou bastante em pontos que são pouco tocados em muitas vezes quando a gente discute propriedade intelectual, né? Sob a perspectiva dos NITs, né? O que é o NIT? A gente tem que lembrar o porquê das coisas, né? Os NITs são criados não para serem escritórios de propriedade intelectual. A propriedade intelectual é um instrumento importante que os NITs precisam dominar, né, para que a gente possa fazer o trabalho, e é aquela coisa que falta tanto, né, na formação nas nossas instituições. Né? Eu sempre lembro, né? Um país em que teve que o órgão que cuida da propriedade industrial gerar seu primeiro mestrado em propriedade intelectual, isso é um problema, né? A gente passou por muito tempo analfabeto, vamos dizer assim, de propriedade intelectual. E aí nós começamos todos vamos trabalhar, vamos aprender PI. Aprendemos, né, você mesmo mostrou aí, aprendemos PI, estamos à frente, né, em termos dos rankings, mas agora a gente tem que parar um pouco para pensar o porquê das coisas. Né? Os NITs são criados para cuidar da política de inovação das instituições, e são as instituições que são criadoras, né, que são as grandes produtoras de conhecimentos científicos e tecnológicos no país. Sem que esse processo de formação de competências, tá, também se encontre com uma formação de uma cultura voltada à geração de inovação, na qual o PI vai ser muito importante, como você mesmo demonstrou, aí você mostrou muito bem, a gente não vai para frente. Né? Eu só vou adicionar uma coisa que é importante, eu acho importante, não é arrastando a brasa para a nossa sardinha, não. É muito pelo contrário. É aquela coisa de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? A gente tem que sempre lembrar, sem que a universidade, sem que a academia brasileira faça efetivamente parte desse esforço de moldar a nossa cultura empresarial, né? De elevar o conteúdo do nosso conteúdo tecnológico e, portanto, econômico também da nossa produção, o Brasil não vai para frente. Né? Então, sem a gente participar desse processo, a coisa não vai rolar, não vai acontecer, e para que a gente possa fazer isso, a gente tem que não esquecer dos fundamentos de por que a gente está nesse jogo, e o gol está ali na frente, né? A gente não pode ficar jogando a bola de lado, né? A gente tem que realmente seguir adiante, e o objetivo é fazer o gol. É muito importante essa sua fala, colocando a API dentro do contexto do processo geral da política de inovação, que é o que a gente tem que cuidar, né? Nos nossos núcleos de inovação tecnológica, fazendo a mudança de cultura, onde é o nosso terreno de atuação mais imediato. Mas sem a parceria, né? E eu vou apontar, não apenas nos projetos de P&D, mas também até na prestação de serviço, né? Essa geração de cultura, de parceria com as empresas, de um lado ou outro, né? As empresas do Brasil ainda não têm tanto essa cultura, mas, de repente, a gente pode ajudar a viciar algumas delas, mas gerar as novas. Né? Eu vou... isso foi o que eu peguei de mais geral. Tem algumas questões aqui minhas, mas eu vou pedir aí para a nossa colega Ana para também entrar na conversa e fazer as
as suas, colocar algumas questões aí também, que ela certamente já está aí. Estou vendo que o olhinho dela aí é pronto para fazer pergunta para você, fazer comentário também, Newton, né, para que a gente entre mais nessa fase de bate-papo e também os comentários da nossa plateia. Tá? Ana, fique à vontade aí, né, para entrar no jogo. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui atenta à minha tarefa de coletar as questões do chat e passar para o Newton, mas antes, sim, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? É muito oportuno, Newton, você, como sempre, né? Você consegue expressar, tem vivido tudo isso e consegue expressar muito bem a realidade que passa os nossos NIT, né? E alguns tópicos me chamaram a atenção, né? Então, quando você coloca, né, a dicotomia entre papers e patentes, né, como se os pesquisadores fossem culpados por produzir um volume de papers, né, é muito superior ao de patentes, eu também fiquei pensando numa outra dicotomia, que é a patente acadêmica e a patente empresarial, como se também nossas ICTs fossem culpadas de estarem nas primeiras posições dos rankings, né, de patentes. Quer dizer, completamente, às vezes, a comparação leva a conclusões completamente equivocadas, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante para ser destacada. E de fato, também eu me lembrei de uma citação do Plonsky, do Ari Plonsky, que muitas vezes esteve conosco no Fortec, e falando que a gente não quer colecionar patentes, né? A gente não quer ser colecionador de patentes, a gente quer gerar patentes que possam, de fato, gerar inovação, né? E todas as benesses que a inovação gera para a nossa sociedade, para as pessoas, né? Então, é muito pertinente tudo isso, né? E gostei muito do seu Canvas, porque acho que é isso mesmo, né? A gente tem lá um produto para oferecer, nossas universidades têm isso, né? Mas, e aí a culpa também não é só das universidades, porque a certa altura a gente precisa da parceria das empresas para fazer isso, né? Qual que é a proposta de valor? Quem são os segmentos que aquele invento pode atender, né? E os NIT têm uma importância, tem um papel fundamental nisso, até para buscarem, na tentativa de licenciamento dessa patente, empresas que estejam alinhadas com essas possibilidades, né, de proposta de valor, de público-alvo. Então, muito legal, me senti completamente representada pela sua palestra, não vou fazer outra aqui, né, apesar da vontade de ficar falando, mas só uma última reflexão também que eu queria compartilhar é que, assim, bom, diferente dos dois físicos aí, eu sou engenheira, né, e há 30 anos, e como engenheira que estuda a área de gestão da tecnologia e da inovação, há 30 anos eu ouço falar e estudo, né, cooperação, universidade, empresa, governo. E nós estamos aqui de novo, o tema do nosso Hope Hour de hoje o papel da ICT relacionado à PI, né? E aí eu fiquei pensando nesses 30 anos de estudo de cooperação, universidade de empresa, governo, será que mudou, o que não mudou? E no meio do caminho teve a questão da API. No meio do caminho teve a API. Por quê? Né? Porque antes a gente já, embora a gente historicamente tenha estudado cooperação, universidade, empresa, governo, o que pode fazer para melhorar, perspectiva de um, perspectiva de outro, né? Como que faz a ponte, enfim. Né? Mas,
menor ou menor grau, essas cooperações sempre existiram, né? E eu poderia citar o exemplo da minha própria universidade, que tem alguns grupos que há décadas cooperam com empresas, né? Mas que há décadas a propriedade intelectual era apenas protegida pela empresa. E quando a empresa não protegia, ninguém protegia e ficava por isso mesmo. Então, o que mudou no caminho aí foi que, com a lei da inovação, as universidades, então, por meio dos seus NIT, foram demandadas a prestar atenção a isso, né? E hoje, você pode, a propriedade pode até ficar só com a empresa, mas a universidade está atenta a proteger. E como você disse, as experiências estrangeiras mostram que, se a gente não protege, o mercado não vai ter interesse, né, numa tecnologia que não adianta você investir porque ela está vulnerável, né, porque não está protegida. Então, acho que assim, a gente teve grandes avanços, também a gente pode olhar o copo meio cheio, né? E a cooperação com a empresa não é só com empresa existente, é com empresas que a gente pode estimular, e a gente tem inúmeros exemplos bem-sucedidos nas nossas instituições, né? Que em maior ou menor grau estão mais familiarizados com isso, com esse estímulo à criação de spin-offs, com a cooperação, com o licenciamento de tecnologias, e o papel do Fortec é esse, né? É contribuir justamente para levar as boas práticas para quem está começando, né? E para compartilhar esse conhecimento, e, enfim, né? De maneira que a gente possa contribuir, né, para o esforço nacional de promoção da inovação. Então, muito legal. Parabéns, Nilton. Vou passar aqui para as perguntas da plateia. Temos aqui a pergunta do Everton. Everton, que prazer que você está aí. Muito legal. Nilton, o Everton pergunta se algum dos comentários, se você poderia fazer algum comentário específico para as ICT privadas, né? Ou se de forma geral vale a mesma abordagem, e talvez você tenha se concentrado em ICTs públicas. Não, eu acho... primeiro, obrigado, né? E eu acho que realmente esse é o papel do Fortec. E, olha, eu sempre vejo o copo meio cheio, viu? Eu estou tentando falar para a gente pensar de um pouco diferente só. Eu vejo as ICTs privadas da mesma forma. Eu não vejo muita diferença, não. Eu acho que o papel é o mesmo. Então, vamos supor, se for uma ICT privada ligada a uma universidade, né? Se é de uma universidade, como a gente tem aqui, por exemplo, PUC, por exemplo, eu acho que o papel é o mesmo, é a mesma coisa. Em ICTs privadas, assim, que são, na verdade, centros de tecnologia, também. Na verdade, o que eu acho, o que eu vi acontecendo, que é uma coisa que eu acho que tem que ser bem pensada, é que com muito dessas ICTs privadas, que são centros de tecnologia, na verdade, elas funcionam como um broker, né, dos recursos para licença de informática, mas elas não conseguem, dentro de si mesmas, ter a estrutura toda para fazer o desenvolvimento, né? E muitas vezes fazem parceria com a universidade, muito bom, mas às vezes isso não é muito bem feito, se eu fosse falar alguma coisa, porque você negocia com a empresa a licença de informática direto com a ICT privada e depois meio que usa como serviço a universidade. Então, isso tem que ser mais bem tratado. Eu já vi isso acontecendo e, às vezes, criar problemas por causa disso. Se eu fosse falar alguma coisa desse ponto de vista, seria isso. A PI fica, em geral, muitas vezes já comprometida e aí dificulta o exercício. Mas eu acho que, fora isso, os comentários valem igualmente para todos. Perfeito. Nilton, a Carolina Matosinho agradece pela apresentação e queria saber sobre a vitrine tecnológica. Você disse que sem os profissionais corretos não adianta fazer, mas quando não se tem esses profissionais, teria algo diferente que poderíamos fazer? Pergunta a Carolina. E sobre capacitação de parcerias, teria uma abordagem de forma geral?
Sobre o que de parcerias? A facilitação, não entendi a palavra. Capacitação de parcerias. Ah, tá. Não, assim, primeiro, eu fui um pouco, às vezes é porque, para enfatizar que não é só isso. É importante ter vitrine tecnológica, é importante mostrar aquele sistema, inclusive da política, como é que fala, da questão da questão da cultura de inovação, é importante, mesmo que não tenha as pessoas. Eu fui um pouco pesado. Vai ter resultados, mas as pessoas, o que eu quero dizer, não adianta esperar que só de você organizar, sabe, um grande site com as tecnologias, isto já gera o que você acha. É bom ter, eu acho que é importante ter organizado, ter uma forma de busca, mas tem um outro lado que é aí na transferência de tecnologia ou de conhecimento que tem que ser olhado, que eu acho que é, primeiro, fazer uma busca mercadológica mesmo, né, das aplicações. Quando você fizer o Canvas, você vai ver o segmento de mercado, você vai ser mais assertivo, entendeu? E, de fato, essas buscas proativas que a gente chama, né, você vai buscar alguém para usar a tecnologia, em geral, a gente já tem que sair de cara sabendo que são mais difíceis. Quando você responde uma pergunta que vem de fora do que o contrário. Então, eu entendo que a gente não tem, e o meu ponto aqui também é isso, que eu acho que o peso que a gente colocou por muitos anos, e, de novo, nenhum demérito em propriedade intelectual, nós temos que começar a colocar em outras áreas. Então, sabe, outras áreas também, porque falta esse pessoal. Particularmente, eu vou falar de forma geral, né? A questão da disseminação da ciência e da tecnologia é sempre um problema. Sempre um problema. E, principalmente nas universidades públicas, a gente não tem muito essa condição de fazer isso. E relegar a esse grupo fazer isso para o Nietzsche é praticamente não fazer. Então, eu entendo que os Nietzsche, às vezes, não têm essas pessoas, então acho que é papel aqui de começar a tratar esse problema, que é um problema de marketing, é um problema de branding, é um negócio sério, não é... Então, mas eu não quero, de forma alguma, desestimular as pessoas que estão fazendo, mesmo que não tenha as pessoas. Isso é legal, mas a gente não tem que dizer, tem que estar satisfeito com isso, não. Tem que buscar mais, é isso. Tá bom? Então, por favor, não me tome... Eu acho que eu fui um pouco exagerado, talvez, né? Não, mas é que é um começo, né, Nilton? Não Isso, basta, isso. mas é uma coisa importante, é uma ferramenta Muito importante. importante, muito importante. Isso. Temos outra questão aqui do Sérgio Aguiar. Sérgio, que bom ver você aqui também. Aliás, tem vários amigos aqui, várias pessoas queridas aqui participando, muito legal. Nilton, o Sérgio pergunta que potenciais questões de PI geram sensibilidades, afetam negativamente e dificultam a transferência de tecnologia e as relações ICT empresa-governo. É muito difícil responder essa pergunta, né? Muitas vezes, se você... Vou dar um exemplo, que acho que é mais fácil, assim, mais prático, né? Porque há várias razões. Se você não pensou no modelo de negócio de uma forma muito completa, né? As coisas que você vai fazer, os claims que você faz, as coisas que você vai pedir ali, não cobrem o teu modelo de negócio, você já enfraqueceu. Mas tem muitos casos, em particular de hardware, que está tudo certinho, tecnicamente falando, a proteção está correta, não tem interioridade, está tudo certo, mas, muitas vezes, aquela coisa que está protegida é facilmente, entre aspas, copiável sem ser uma violação da patente. Entendeu? Aí nós estamos entrando em tecnicalidades de propriedade intelectual que não é, mas eu já vi, cara, olha, essa está certa, essa patente. Teve um caso em particular da pessoa que estava usando uns drones para fazer um tipo de aplicação aí, não vou entrar em detalhe, mas a mesma coisa, que as pessoas falaram, não, está tudo certo, mas não tem como eu evitar que alguém crie algo muito parecido e mais eficiente do que ele, então essa patente podia ter sido, muitas vezes, em alguns casos, talvez até guardada como segredo, que não vale a pena você deixá-la transparente, sendo que o pulo do gato já inviabilizou por investidor. Então, talvez o meu ponto seja o investidor, ouvir o investidor sobre o que você está protegendo, o que tipo de coisa eles estão olhando. Eles têm, geralmente, uma planilhinha que eles vão olhar vários itens ali. Um deles é
quão sólida é a patente, não tão técnica, mas, olha, mesmo dela, se ela tem todos os quesitos do ponto de vista de propriedade intelectual, que ela tem a proteção, ela merece tudo, ela é uma tecnologia que ela pode ser feita de outra forma e sem violar essa patente. É essa questão de contornar que não é fácil. Legal. Newton, a Carolina, que havia perguntado sobre a capacitação de parcerias, naquela questão anterior, ela voltou a questionar se teria uma abordagem de forma geral sobre capacitação de parcerias. Olha, essa é uma coisa, de novo, eu fiz um comentário meio en passant, e eu não sei como é que era lá atrás, né? Mas das coisas que você faz no núcleo de inovação tecnológica, de novo, sem qualquer demérito, hoje, do ponto de vista técnico de escrever uma patente, é a coisa mais tangível. Entende? Ela é tangível, ela tem um processo muito claro, eu acho que as pessoas são bem capacitadas. A parte de transferência de tecnologia, a parte de branding, de marketing, de empreendedorismo, ela é muito mais tácita. Então, nós temos que aprender. E não é só aqui. Quando eu falo isso, gente, esse desafio, estive no Reino Unido, é igual. Se você for para Cambridge Enterprise, eles têm... Esse é um ponto-chave, e cada um tenta fazer de uma forma. Eu acho que existem formas de avaliar mercadológica para ver realmente as demandas que tem, olhar o mundo para ver o que está se buscando. Então, capacitar as pessoas para fazer essa busca, trazer gente do mercado que faz esse tipo de busca quando está desenvolvendo o produto, né? Os processos das empresas, muitas vezes, a gente vê muito viabilidade, né? Vê a possibilidade e a viabilidade, geralmente a área de operações que faz isso, a capacidade de resolver o problema é mais na área de desenvolvimento mesmo. Vai ter uma terceira área de marketing, que geralmente são profissionais que sabem como olhar para ver se vale a pena fazer aquilo, entendeu? Então, eu acho que é trazer esse tipo de formação para dentro do NIT, se for capaz, ou parcerias nesse sentido, para poder capacitar. Mas, de antemão, eu diria, é importante, talvez, atrair pessoas do mercado, fazer consultorias. Tem pessoas que fazem isso, por exemplo, na Johns Hopkins, foi feito um grande trabalho lá, e na área de saúde, e com consultores que fazem esse tipo de levantamento de mercadológico, realmente. Mas tem uma lição de casa antes que você tem que fazer, é olhar o teu portfólio com essa ajuda para examinar o potencial de cada uma das tecnologias e onde que você quer aplicar. Isso é fundamental. Tá? Mas essa área que é o desafio, que eu acho que é um dos desafios do Fortec, de criar centros de capacitação nessas áreas, né? Porque eu acho que em propriedade intelectual nós estamos assim, muito bem, mas nas outras coisas ainda falta, na minha opinião. Muito bom, perfeito, Newton. Ó, tem mais uma pergunta aqui, agora do Eduardo Giacomazzi, uma perguntinha provocativa. Bom, ele começa parabenizando pela apresentação. Aliás, Newton, eu não falei para você, eu já fui direto nas perguntas, mas temos vários comentários aqui no chat elogiando a sua apresentação, cumprimentando e falando sobre os pontos relevantes que você mencionou. Que bom, obrigado. Eu estava com medo de... mas tá bom. Ó, pergunta do Eduardo. Por que essa grande dificuldade em fazer marketing e go-to-market para as ICTs? Será que os NIT precisam de um processo de incubação? Na sua visão, qual o gargalo em promover ações de marketing e comercialização? Bom, assim, vamos lá, por partes. Primeiro, que eu conheço o Eduardo. Aliás, o que eu estava comentando sobre John Hopkins tem a ver um pouco com ele. Vai lembrar do Michael Rosen, acho que eu sou né, que tem muito a ver com esse tipo de ajuda para poder potencializar as patentes. Mas eu não entendo como incubação. Para mim, incubação é uma coisa bem específica, é um processo meio para mim é muito claro, de passar da ideação para a operação uma pequena empresa. É esse que é o trabalho que você tem que fazer. Acho que na área de empreendedorismo é muito importante. Então, isso para mim é incubação.
Mas eu acho que falta justamente a capacitação. Eu vou perguntar nos NITs no Brasil, quantos NITs tem gente da área de marketing dentro dos NITs de marketing de comunicação? Não tem. Então, é uma coisa que ou você faz parcerias ou você tenta fazer, né? Como você tenta fazer alguma coisa. E muitos dos NITs acabam usando, como eu falei, a área de comunicações da própria universidade, da ICT, que é geral, entendeu? Então, nós não temos um trabalho específico. Se você olhar, eu gosto muito, se você olhar o Cambridge Enterprise, você vai ver que eles têm um setor ali que cuida exatamente disso. Nós não temos. Então, é o passo por passo, é a maturidade, eu acho que hoje, dos NIT, é esse que é o caminho, entendeu? É o caminho de agora começar a se aperfeiçoar nisso. A dificuldade é falta de profissionais, é falta de conhecimento. Muito bom, é isso aí. Bom, vou passar para outra pergunta aqui, do André Luiz Leite Ferreira. Newton, parabéns pela abordagem. Você destacou mais de uma vez que o tratamento de PI dado ao hardware está maduro. E em relação ao desenvolvimento de software, estou trabalhando com maturidade de software e não tem sido fácil. Bom, eu peço perdão de reservar essa discussão para as pessoas de IPI, porque essa área de proteção em software é extremamente complexa. A gente tratou isso na política de inovação no Unicamp, ela é complexa porque muitas pessoas que fazem desenvolvimento de software, elas não protegem o código, na verdade, elas usam plataformas e a maneira de fazer isso é bastante diferente, entendeu? E eu acredito que nós temos que tratar esse problema, fazer, acho, talvez, uma discussão específica. Um Hope Hour diz convidar alguém que saiba mais sobre esse assunto do que eu. É uma pergunta extremamente pertinente, né? Mas eu entendo que tem um problema aí. Tem um problema, sim. Eu não sei responder, basicamente. Eu acho que tem a pergunta que o Marco faz, Marco Braga, que bom que você está aqui também com a gente, Marco. O Marco coloca, em alguns mercados, como o mercado de smartphones, há milhares de patentes ativas. Isso pode resultar em barreiras à entrada de novas empresas no mercado, em razão do alto custo operacional de obter diversos licenciamentos e do risco de infringir patentes desconhecidas. Algumas empresas nos Estados Unidos, em outros países, se organizam em pools de patentes, instrumentos coletivos de licenciamento mútuo de várias patentes, entre os membros integrantes dos pools. A ideia de pools de patentes seria praticável no Brasil? Olha, eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas eu vejo que fica inviável realmente. É complexo você tratar a quantidade de propriedade intelectual que tem, de patentes que tem ativas dentro desses sistemas. Sem contar que tem, assim, empresas que têm laboratórios inteiros que ficam o tempo inteiro buscando infringements, né, dessas patentes. Então, eu não estou tentando dizer que você deveria fazer isso, mas você tem que ter uma forma de proteger, é muito difícil. Mas aí, a minha impressão que, do ponto de vista de NIT, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica, eu acho que pode ter aquele pool que eu falei pequeno. O Instituto, a área tecnológica aumentando o TRL, mais a empresa, mais assim, tripartite ou quatro. Eu não consigo ver grandes pools. Do ponto de vista de transferência de conhecimento de NIT para empresas, eu acho que seria plenamente possível. Eu não tenho conhecimento para te dizer, mas eu imagino que empresas como a Embraer, por exemplo, já fazem isso, né? Porque você imagina a quantidade de tecnologia que tem nos diversos elementos que estão ali, quando você incorpora, né, partes, e eu acho que já tem um pouco disso. Eu não vejo problema de viabilidade, mas aí eu acho que eu acho que foge um pouco da atuação de transferência de conhecimento, na minha opinião, quando entra nesse nível. Perfeito, muito bom. Bom, nós estamos a 5 minutinhos do término previsto, né? Então, eu creio que a gente pode usar esse tempo para um fecho, né? Tanto do Newton, se quiser dar uma arrematada final, e depois o Gesil, como nosso presidente, poderia, então, estar fechando esse nosso Hope Hour.
E lembrando aqui aos participantes que a gravação estará disponível no canal do Fortec no YouTube, né? A Mari já colocou aí o link, e acho que é isso, né? Bom, de novo, tem mais cumprimentos e agradecimentos aqui, Newton, pelas respostas que você deu, as pessoas que fizeram perguntas, e outros cumprimentos da plateia, pela sua apresentação. Em particular aqui, o da Shirley resume o agradecimento de várias pessoas e os cumprimentos de várias pessoas, por você ter abordado temas fundamentais para o cumprimento da missão do Fortec. Tem a palavra inovação no nome e deve apoiar os associados na implementação da política de inovação e deve nortear a ação dos NIT. Então, com isso, eu passo para o Newton e em seguida para o Gisil, para a gente concluir. Não, eu já falei demais, eu agradeço muito. Para mim, inclusive agora o elogio da Shirley me faz ficar bastante lisonjeado. Para mim, eu acredito muito no Fortec, eu acho que a gente tem que ter esses fóruns para discussão mesmo. Agradeço muito a oportunidade. De novo, eu quis tocar alguns pontos, sem fazer, como eu disse, não uma tese, mas alguns pontos que eu acho que são importantes de abordar. Então, eu espero que eu tenha cumprido isso, estou à disposição. Se as pessoas quiserem conversar comigo, coloquei meu e-mail lá embaixo, no final da apresentação, posso... Tá? Mas muito obrigado pela oportunidade. Mas é isso mesmo. Obrigado, Gisil, obrigado, Ana, obrigado, Dir, obrigado, Mary, todo mundo que organizou aqui. E estou bastante contente, né, de ter tratado esses pontos, as pessoas terem apreciado, né? Muito obrigado. Nós que estamos muito contentes também pela sua contribuição para o debate, Newton. Isso é bom a gente ter sempre esses momentos de encontro, à tardezinha, né? No momento que a gente já está, né, diminuindo um pouquinho a velocidade, mas ainda com o cérebro funcionando, né? Por isso que a gente faz esse nosso happy hour, que é o nosso happy hour com conteúdo, né? Agora a gente pode relaxar um pouquinho e depois rever, ou em outros momentos, certamente, essa discussão foi bastante rica, essas colocações, e agradeço também pelo pessoal que está participando, aí que está assistindo, está mandando, mandou os comentários, mandou as perguntas, foram muito boas, né? E eu acho que a gente fica aí com algumas mensagens para pensar, cada um de nós, né? E num contínuo fortalecimento do nosso sistema, né? Aqui a gente reclama, né? Todo mundo fala, às vezes a gente é muito reclamão, mas quando a gente está reclamando e quando a gente está enfatizando as questões que precisam ser resolvidas, não é para as pessoas desistirem, não, é só porque tem os parafusos que precisam ainda ser mais bem apertados, né? Óbvio, né, que e fica muito claro sempre, né, o papel importante das ICTs na formação de pessoal, também. E aí é uma coisa que eu gostaria só de chamar a atenção disso tudo, e é uma das coisas que a gente tem trabalhado pelo Fortec nas conversas lá em Brasília, em outros fóruns. A gente precisa que efetivamente não só PI, mas inovação como um todo, né? E o papel das nossas instituições acadêmicas no fortalecimento da cultura da inovação no Brasil e, portanto, uma elevação da qualidade da sua economia, isso tem que estar dentro do processo de formação dos profissionais em todas as áreas, tá? Aí a gente chama... Volta àquela técnica que eu sempre... Artigo 26 da Lei de Inovação. Está lá desde 2004 e nunca é cobrado. Portanto, a gente precisa que os nossos órgãos que definem as políticas públicas no nosso ecossistema de CTI no Brasil atentem para isso. Fundamentalmente, é o que eu chamo de as três cenourinhas, né? A FINEP, o CNPq e a CAPES, né? Se as pós-graduações não demandam um entrosamento, se a CAPES não demanda o entrosamento das pós-graduações no processo inovador, o alcance do papel das instituições acadêmicas nesse processo de inclusão da cultura na formação dos profissionais, né, das competências, perde, né?
se o CNPq não sinaliza para o que é o modelo, né, dos pesquisadores, todo mundo quer ser bolsista de produtividade, né? Se as sinalizações não estão corretas também no processo que envolve as bolsas de produtividade, a gente também perde. E se a FINEP, que é que financia os principais projetos, também não está alinhada nesse processo, a gente também perde a capacidade, a gente perde o tempo. Dá para ir mais rápido, fundamentalmente, se os gestores das políticas públicas de formação estão atentando para a necessidade para que as nossas instituições incluam inovação realmente no seu processo de trabalho. E é aquela coisa, né? Gerar cultura, né? Gerar cultura é água mole e pedra dura, todo dia, né? Convencendo, trabalhando. Esse processo, inclusive, de marketing, é muito importante você ter ressaltado. A gente tem tentado trabalhar com isso aqui também. E isso é uma constância, né? É a briga do dia a dia para que a gente possa ter mais e melhores profissionais capacitados e organizados dentro das linhas que são necessárias para que a gente ataque os problemas. E isso da comunicação é o deles. E a relação com as empresas de novo, né? Fazer sempre, regar, adubar essa relação em todos os tipos de processo, né? Na pesquisa conjunta, né? Na atuação nas ICTs que trabalham mais com desenvolvimento tecnológico, essa questão do problema delas de trabalhar com API é uma constante, e às vezes gera conflito com os NITs, quando você tem essa dificuldade da visão do problema nesse estágio em particular. Tá? Então, todos os problemas principais, Newton, que a gente vê no processo de fortalecimento do ecossistema de inovação, dos ecossistemas de inovação como um todo, você tratou muito bem. É uma pena que a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria, mas às vezes é melhor dar uma paradinha, pensar bem, né? E mais adiante, em outro dia, continuar a conversa, já tendo digerido a conversa anterior. Então, é isso. E nós vamos continuar fazendo essas discussões com a frequência que nós pudermos e, obviamente, não esquecendo que, às vezes, é importante a gente se encontrar e nós temos um momento já definido para o encontro anual do Fortec, que vai ser em Cuiabá esse ano, né? Na semana de 23 a 27 de outubro. Esperamos todos vocês lá para que a gente possa, além de discutir bastante sobre PI, sobre TT, sobre inovação, tomar um cafezinho, nos encontrarmos, nos abraçarmos, que isso também é bom. Muito obrigado a todos, obrigado pela excelente contribuição aí também, Ana. Tá? Obrigado. Vamos lá. Será que rola um print? Pronto, vamos. Gostaria de abrir aqui as câmeras aí para a gente fazer. É uma boa. É sempre muito bom isso também. Vamos tirar uma foto aí, comemorativa da discussão. Essa discussão vai estar disponível depois, né, no nosso YouTube, para as pessoas que não puderam vir hoje, para que elas possam aproveitar desse nosso momento, e isso continua. É só um momento de vários que a gente precisa ter, e é necessário que essa discussão aconteça também nas nossas instituições. Tá? Ok, pessoal? Vamos lá, peraí, cadê? Eu não estou vendo o Newton aqui na tela. Cadê o Newton? Eu estou aqui. Olá, pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô me vendo agora. É que não cabe todo mundo. Nem sempre a ordem... Não cabe todo mundo, gente, na tela. Mas... E aí tem largura de banda, eles começam a cortar, não deixam abrir. Então, deixa eu tentar aqui abrir o máximo possível para ver se aparece. Quem abriu a câmera aparece. Isso, pronto. Beleza, gente. Então, vamos tirar a nossa fotinha aí. 1, 2, 3 e já? Né? Pronto. Beleza. Vamos todos em paz e com muita força de trabalho e com pensamento aguçado para essa discussão excelente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, um abraço a todos. Mariane. Muito obrigado. Obrigado, Newton. Um abração, gente.
Tchau, tchau.